sem discurso vitimista também, pô. Era muito mais legal por parte do Fabrício Bruno, ó, errei, sou sujeito homem, tô aqui pra falar, mas vai passar, aí não. Aí já vem, peço desculpas. Aí já vem, peço que não sejam covardes. Covarde por quê? E acho que o primeiro gol do Japão é fruto de uma autoconfiança que o Fabrício tem, que é muito maior do que o futebol dele. Ele é mais autoconfiante do que ele é bom. Ele confia muito nele. Ele fala isso, que ele é mais rápido, ele vem na corrida. Então essa autoconfiança acho que o prejudicou. Pra quem ainda liga pra seleção brasileira, pra quem ainda tenta levar seleção brasileira a sério, eu falei, depois do jogo contra a Coreia do Sul, eu lembrei aqui na Jovem Pan, eu lembrei nas minhas redes sociais, eu dizia: não se iludam com goleada sobre a Coreia do Sul, porque é a mesma Coreia do Sul fraca que perdeu de 4 para a fraca seleção do Tite na Copa do Mundo do Catar. Eu dizia, aí muitos falaram: ah, pilhado, você quer criticar até quando ganha. Ah, pilhado, aí você já exagera. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Foram muitos elogios, né? Muitos, até exagerados, de uma mídia que a gente sabe precisa bajular a seleção brasileira. Nós temos uma mídia que precisa fazer carinho na CBF, que precisa botar a CBF no colinho para depois ter entrevista exclusiva, para ter transmissão de jogo, para ter tudo o que for necessário. Aí ganha de 5 da patética Coreia do Sul. Meu Deus, a seleção brasileira voltou. Amarelinha, Ancelotti já fala em futebol bonito. É uma mídia que bajula e precisa bajular. O que a gente tem que falar de seleção brasileira desde 2010, um lixo. É isso. É um lixo seleção brasileira desde 2010. 2010 foi melhorzinho ainda na Copa do Mundo, 2014, 7-1, 2018, Bélgica, 2022, Croácia. E aí o Ancelotti chega, enche todo mundo de esperança, inclusive a mim, mas não mudou nada, gente. Não mudou nada na seleção brasileira. Na boa, ganhar de 2-0 do Japão e sofrer a virada. A gente não tá falando da Espanha, a gente não tá falando da França, não tá falando da Inglaterra, da Alemanha, da Argentina, até mesmo do Uruguai, da Colômbia. A gente tá falando do Japão. Japão. Algo assim quase inexistente no futebol. O Brasil, a seleção brasileira, nunca tinha perdido pro Japão. Aí essa geração faz o favor. E aí, gente, é aquilo que eu falo. Sem discurso vitimista também, pô. Era muito mais legal por parte do Fabrício Bruno, ó, errei, sou sujeito homem, tô aqui pra falar, mas vai passar. Aí não. Aí já vem, peço desculpas. Aí já vem, peço que não sejam covardes. Covarde por quê? Se teve um erro ridículo como esse, vai ser criticado, e não é covardia. E no mesmo jogo, sofrer um erro como esse e depois ainda fazer um gol contra, é óbvio que o cara tem que ser criticado. Não tem ninguém covarde. Covarde é quem fala pelas costas. Aqui, eu tô falando, foi ridículo. Foi ridículo o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Foi ridículo o apagão que deu na seleção brasileira. Foi falha do Hugo Souza no terceiro gol, mas não. Já tô vendo nas redes sociais. Não, é sacanagem o que estão falando do Hugo. Sacanagem por quê? Se o cara cabeceou na mão dele e ele espalmou a bola pra dentro do gol. Sacanagem por quê? É o que eu falo, é sem vitimizar a seleção brasileira. Se a seleção brasileira continua o fiasco que esteve nos últimos anos, vai ser falado que ela continua um fiasco. E se a seleção brasileira melhorar, também vai ser falado, também vai ser elogiado. Mas me desculpa, não dá pra gente falar que o futebol brasileiro se reergueu ganhando de 5 da Coreia do Sul. Aí quando eu falei isso nas minhas redes sociais, então eu fui espancado. Aí, gente, na boa, olha o que virou seleção brasileira. Uma virada, 2-0, levar 3-2,
do fraco Japão. Ou seja, é um alarme, né? Que fica ligado. É um alerta que começa a acender aí, né? Na seleção brasileira. O que vai ser do Brasil na Copa do Mundo? Se nem do Japão a gente consegue vencer, se nem contra o Japão a gente consegue se impor, porque aí vai vir, mas jogou bem, o primeiro tempo. O primeiro tempo foi obrigação. É o que eu falo, são seleções fracas. A CBF, ela bota esses amistosos justamente para não dar vexame. Mas mesmo assim eles conseguiram dar vexame. Ou vocês acham que a CBF marcou o jogo contra a Coreia do Sul e contra o Japão para perder? Não foi. Marcou uma babinha para jogar a moral da seleção lá pro alto e nem isso conseguiu. Falhas individuais, erros bizarros, time que sentiu a pressão quando levou um gol do Japão. Pelo amor de Deus, pô. Sofreu um gol do Japão num amistoso. É pra sentir? É pra pedir desculpinha depois do jogo, quase chorando? Pelo amor de Deus, gente. O que tá virando a seleção brasileira? Uma boa tarde, Bruno Prado, Marcos André, Velho Vamp, Mauro César Pereira. Velho Vamp, eu vou começar com você. Porque você já vestiu essa camisa, você já foi pentacampeão mundial. E Vamp, numa boa mesmo. Vê jogador quase chorando, pedindo desculpa, não sejam covardes. Depois de um amistoso contra o Japão, depois de um papelão contra o Japão, é o que eu falo. Se eu não trabalhasse com futebol, nem ver o jogo eu ia querer ver. Nem ver melhores momentos eu ia querer ver. Aí vira uma vitimização, uma virada patética, um papelão, a primeira derrota da seleção brasileira na história, Vamp, para o Japão. Boa tarde, Tico, boa tarde, Mauro, Bruno, boa tarde a todos, né? A gente vai comentar em cima dos jogos que a gente está vendo, né? O Brasil fez umas eliminatórias, né? Apesar de ter 48 seleções que vão à próxima Copa do Mundo, abriu uma série de vagas, né? Conseguiu superar até a própria seleção que foi campeã do mundo de 2002, com a pior campanha da história das eliminatórias, né? O Brasil, que ao longo do ciclo, depois que o Tite sai, vem colecionando resultados negativos. Eu acho que essa é a 9ª derrota no ciclo aí. É um Brasil que conseguiu, junto com o Ramon, com o Fernando Diniz, com o próprio Dorival, perder alguns jogos assim que normalmente não perderia no passado, ou quebrar algumas regras ou perder para algumas seleções que normalmente não perdia. Né? Como você falou, primeira derrota para a seleção do Japão, mas já tinha perdido em Olimpíadas. Sim. Tinha perdido em Olimpíadas, né? Mas no futebol profissional. Eu vou mais questionar assim a parte tática, né? Quando ganha da Coreia de 5, Coreia que jogou hoje pela manhã e ganhou também do Paraguai de 2-0. Esse Paraguai que pegou o Japão e empatou 2-2. Né? Então tá tendo uma sequência de jogos amistosos aí para você preparar algumas seleções. O Brasil ficou para trás em relação a outras. Por exemplo, a França já está com esse campo há um tempão. Ontem empatou 2-2 com a Islândia, né? Pelas eliminatórias ali valendo. Né? A Suécia, que sempre foi carne de pescoço em Copa do Mundo, está em última no seu grupo. A Argentina, quer dizer, dizer que está totalmente preparada, ainda não, mas já dá para conhecer. Eu achei que esse jogo de hoje, para mim, não valia nada. O Ancelotti quer conhecer alguns jogadores, mas ele já tem que ter uma base de pelo menos um time titular para você entrosar, já que não está a todo momento, não é que nem clube que você treina todo dia. Ele teve a oportunidade de estar no Real Madrid treinando ali todo dia. Ele só voltou hoje com 3 titulares. E ele mesmo falou numa coletiva que a seleção não é lugar para teste. Então eu começaria com aquela base e depois ia botando os caras, Bruno. Aí foi mudando todo mundo, dando oportunidade, e aí saiu bem irritado, né? Vai ter mais aí a data FIFA ainda esse ano em novembro, vai pegar 2 seleções africanas, a Tunísia, que classificou muito bem, ontem ganhou também, e o Senegal também, que é uma seleção forte, que dentro dos mundiais está indo ali, jogadores internacionais que a gente conhece aí. Já ganhou do Brasil nesse ciclo aqui também. Com o Ramon, né? Com o Ramon, 4-2. 4-2, quer dizer, de novo, depois aí pro ano que vem. A única coisa que eu questiono é ter que tirar todo mundo.
Tirar todo mundo e, apesar de ser jogadores que jogam em grandes clubes europeus, mas você tem que ter uma base. Uma base. A gente escala aqui a Espanha de cabeça, dá para se escalar Portugal, dá para se escalar a Argentina tranquilamente de cabeça. Né? França, Inglaterra. França tem uma base. Né? Vem de um jogo bom e aí, pô, de 5-0, aí perde para o Japão pela primeira vez na história. Os japoneses lá fazendo a maior festa. No individual foi muito ruim. No coletivo também, a não ser o Bruno Guimarães, que eu acho que está cada dia jogando mais com a camisa da seleção. Mas não vejo assim grande... É para falar do resultado, Tico. A parada vai ser pro ano que vem. Mas, de fato, alguns jogadores têm que jogar melhor para poder se assegurar para uma próxima convocação, sonhando com Copa do Mundo. Seleções importantes aí, mundo afora, a gente viu... É tanta vaga que Cabo Verde é menor do que o Tatuapé em população, tá numa Copa do Mundo. Abriu vaga para Deus e o mundo. Camarões indo para uma repescagem. Provavelmente a Nigéria vai para repescagem também. Corre risco de nem ir para repescagem. Para repescagem, né? É complicado, mas é uma coisa nova. Eu não tiraria todo mundo para esse jogo. O que eu vou questionar assim, não tiraria todo mundo, daria mais chance, por exemplo, o Rodrigo, que não vinha jogando há muito tempo. Jogou muito bem contra a Coreia. Poderia ter começado o jogo hoje, ao lado do Vinícius Júnior. O Matheus Cunha, que também se lesionou, tá querendo. Começaria com ele também, porque os caras foram muito bem contra a Coreia do Sul. Agora, o que me irrita um pouco, né, eu vou perguntar para o Mauro César Pereira, é a frouxidão, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente cansa de falar, né, eu falo, né, não a gente, não vou generalizar, que tem muito hoje de uma geração Nutella, né, que eu considero, é muita frouxidão em vários aspectos. Pô, uma seleção brasileira que leva um gol do Japão num amistoso, e aí o treinador vai me dizer na coletiva que o time sentiu o gol. Pô, sentimos o gol numa falha individual. Gente, sentir um gol no amistoso contra o Japão, imagina o que vai sentir num jogo decisivo de Copa do Mundo. Aí depois disso, vem o Fabrício Bruno, que errou, né? Quase chora depois de um amistoso contra o Japão, e aí diz: desculpa, só peço que as pessoas não sejam covardes. Gente, que covardia! Covardia pra mim é quando alguém fala alguma coisa nas costas, é quando alguém faz alguma crocodilagem, né, como a gente fala. Agora, se criticar um lance ridículo como o que aconteceu é covardia, de uma falha bizarra como aquela. Aí depois ele faz um gol contra ainda, que muitos dizem, mas ali não tinha o que fazer. Tinha. Tinha como ele chutar pra cima, pra fora. Eu sei que a bola foi forte, mas vários jogadores ali tirariam. Aí o Hugo Souza, na minha opinião, falha no terceiro gol. Já tô vendo muita gente. É uma covardia criticar o Hugo. Por que é covardia? A bola foi no meio do gol. Mas foi queima-roupa. Tá bom, foi em cima dele. Ele poderia tirar pra... Logo depois ele espalma uma bola que ela quase entra, que ela vai no meio do gol, ele espalma pra cima, a bola quase entra. Por que não pode criticar? É o que eu falo, Mauro César Pereira. A gente já teve muita geração, até do Vampeta mesmo, em eliminatórias que ele lembra, que perdia. Agora, não tinha esse vitimismo. A do Romário, quando era criticado, ele mandava vai pra aquele lugar, vai se fu, eu me garanto dentro de campo. Agora não. Agora perde um amistoso pro Japão e fica um vitimismo, um exagero. Foi ridículo. E tem que ser falado, Mauro. Não dá pro Brasil sofrer um apagão porque levou um gol pro Japão, Mauro César Pereira. Eu não acho que seja apagão, não. Eu acho que o time estava muito desfigurado no segundo tempo, né? Um time bem diferente daquele... Não vai ser esse time na Copa do Mundo, gente. Vai ser bem diferente isso aí. Não vai ser esse. Ele fez várias experiências, o time ficou desfigurado e aí tomou gols em falhas individuais muito graves, né? A primeira falha do Fabrício Bruno é uma falha gravíssima. Depois, de fato, ele teve a chance de se redimir minimamente, não impediu o gol, que ele dava para ele rebater aquela bola que estava entrando, ele chutou para dentro do gol. E a falha do Hugo também. Logo depois também, quase o Hugo engole um frango, a bola passou no meio dos braços dele, por sorte subiu. Ele conseguiu tocar e ela subiu. Mas ele tentou agarrar a bola assim, não sei muito bem o que ele quis fazer. Foi um lance também de um erro técnico ali que quase resulta no quarto gol japonês. Eu acho que assim, o Ancelotti ele fez experiências, teve a última oportunidade, que foi essa, não acho que ele possa fazer mais experiências nos próximos jogos.
Não dá mais tempo. Ele tem mais uma data FIFA em novembro, depois em março. Então é hora de definir boa parte do grupo, não chamar mais quem não pode contar, chamar quem ele não chamou dessa vez e eventualmente possa colaborar e seguir o caminho dele. O Hugo, acho que é um goleiro que não tem nível, sempre falei isso, para jogar em seleção brasileira, um goleiro que erra muito. Não significa que ele seja um mau goleiro, que ele não seja um bom profissional, não é isso. Ele não está no nível da seleção. O nível de seleção brasileira é sempre um nível mais alto, a cobrança maior, por uma razão muito simples. Você seleciona os melhores jogadores brasileiros do momento, em tese. E ele não é o melhor goleiro. Tem goleiros melhores do que ele. Aqui no Brasil e lá fora. Né? Melhores, mais experientes. Se ele quiser o Hugo para ser pegador de pênalti, se ele decidir que, havendo uma decisão de pênalti, vai colocar um goleiro para isso, até posso entender que o Hugo seja mais eficiente do que outros, do que o Alisson até. Ele, de fato, ele é muito bom nesse fundamento. Mas isso não basta. O jogo não é uma disputa de pênalti. O jogo é um jogo de futebol. Você tem que saber, você tem que ser eficiente nas defesas debaixo das traves, nas saídas de gol, no jogo com os pés. Tem vários predicados hoje que os goleiros precisam ter para atender a demanda. O pênalti é algo bem específico. Agora, se ele quiser ter, como a Holanda teve, lá com o Van Gaal, né, em 2014, o Tim Krul, né, que era o goleiro que ele usava para pênaltis, ok, tudo bem, então já defini isso, já conversa com o titular, né, que é o Alisson, olha, é disputa de pênalti que vai pegar o Hugo, não é você. Já prepara o ambiente para evitar uma situação chata, como aconteceu recentemente no Racing. O Racing estava jogando contra o Peñarol, o titular era o Arias, o reserva o Cambeses, que agora é o titular. Aí, como o Arias tem um índice ridículo de defesa de pênalti, é menos de 20%, de 15% de vezes a bola não entra. É horroroso, é horroroso. Ele não pega pênalti nenhum praticamente. E o jogo caminhava para os pênaltis, o técnico, o Gustavo Costa, ele trocou no final, tirou o Arias e colocou o Cambeses. Mas não tinha combinado, claramente não tinha combinado, que o titular ficou revoltado. O cara saiu cuspindo a abelha africana. E aí saiu o terceiro gol do Racing e não foi necessário sequer disputar pênaltis, né? Mas isso tem que ser conversado antes, né? Olha, eu trouxe o Hugo, para mim ele é o melhor pegador de pênaltis entre os goleiros brasileiros. Então, se tiver pênalti, Alisson, ele que vai pro gol. Eu vou tirar você e vou colocar ele. E pode acontecer até de não poder trocar, né? De repente, aqui queimou todas as substituições e não poder trocar. Se o jogo pedir as trocas, então, como você pode levar 3 goleiros? Até vai, né? Acho que dá para levar um goleiro para pegar pênalti, se ele achar isso realmente importante. Não me lembro do Ancelotti usar esse expediente antes, mas, enfim, se ele pensar dessa maneira. Agora, para jogar, o Hugo está abaixo de outros goleiros. Eu acho que aqui no Brasil, o Everton é melhor que ele, várias vezes convocado. Não jogava porque os outros dois eram melhores do que ele, o Alisson e o Ederson. Eu acho que hoje o Everson do Atlético é melhor que ele. Para mim, o Léo Jardim do Vasco hoje é melhor que ele, embora não sejam goleiros perfeitos, não, também erram e tal, mas acho que o Hugo está abaixo desses caras, na minha visão. Na minha visão. E o Fabrício Bruno, é a mesma coisa. Existem zagueiros melhores do que ele no futebol. Olha, até o Thiago Silva, veterano, não defendo a convocação do Thiago, não. Acho que a fase dele na seleção passou. Mas até o Thiago é mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. E acho que o primeiro gol do Japão é fruto de uma autoconfiança que o Fabrício tem, que é muito maior do que o futebol dele. Ele é mais autoconfiante do que ele é bom. Ele confia muito nele. Ele fala isso, que ele é mais rápido, ele ganha na corrida. Então, essa autoconfiança, acho que o prejudicou. Ele estava com a bola... Quando foi ver, a vaca estava indo para o brejo. Isso até, é lógico, abala o jogador. Agora, a crítica não significa ser... vai crucificar, ninguém está crucificando ninguém, está criticando como se elogia quando vai bem. Se ele fizesse uma partida soberba, ele estaria sendo elogiado. Faz parte, é assim mesmo. E a mesma coisa o Hugo. E aí tem um detalhe que eu acho que é curioso. Os dois eram do Flamengo. O Flamengo não quis ficar com nenhum dos dois. Vendeu o Hugo, emprestou e depois vendeu para o Corinthians e vendeu o Fabrício para o Cruzeiro. O Flamengo não precisava do dinheiro da venda. Vendeu porque preferiu ficar com outros jogadores, certo? Será que 2 jogadores, que um clube brasileiro que tem que pagar multa rescisória, luvas, contrato, comissão para ter o jogador, abre mão dele? Será que a seleção, que pode apenas apontar, quero você, quero você, quero você, não tem que fazer contrato, não tem que pagar a multa rescisória, né? É só usar o jogador. Paga lá parte do salário enquanto está a serviço da CBF. Será que esses jogadores que um clube abriu mão, faz sentido que eles sejam jogadores da seleção brasileira? Será que a avaliação do Ancelotti está certa? É só uma reflexão, só para pensar. Poderia ser o Palmeiras, poderia ser um outro clube brasileiro. Mas o fato é que o Flamengo não quis ficar com o Hugo e não quis ficar com o Fabrício. O Fabrício seria reserva no Flamengo. Ele queria jogar, então tá bom. Ficou com outros jogadores e ele foi embora. E o Hugo a mesma coisa. Foi emprestado lá para Portugal,
depois para o Corinthians e finalmente adquirido em definitivo pelo Corinthians. Não são maus profissionais. Ele não é um mau zagueiro, o Hugo não é um mau goleiro. Mas eles não estão, na minha opinião, no nível que você espera de um jogador da seleção brasileira. E hoje as falhas individuais dos dois foram capitais na derrota do Brasil. Num time muito desorganizado, que é um time cheio de transformações. Não vai ser esse time na Copa do Mundo, vai ser outro. Acho que o Ancelotti, obviamente, percebeu ali muitas coisas. Porque, por exemplo, o Paulo Henrique do Vasco fez um gol bonito. Não é um jogador para a seleção, na minha opinião. Ele atende a demanda do Vasco ali, ele é um bom lateral no Vasco, sempre achei. E é mais no ataque. Será que ele vai formar bem numa linha defensiva, numa necessidade do Brasil ter uma linha mais sólida? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Aí a gente pode lembrar do Zé Carlos, na Copa de 98, né, que fez um outro jogo bom no São Paulo, o Zagallo levou para a Copa do Mundo para imitar passarinho. Né? Imitava passarinho como ninguém. Sim. Não exime imitador de passarinhos. Né? Que Deus o tenha, mano. Tem história que quando o Cafu toma um cartão, aí ele chega pro Zé Sampaio. Quem será que vai jogar? Quem será que vai jogar? É você. Agora imita o Cafu. Imita o Cafu, isso aí.